Você consegue imaginar acordar amanhã e passar 30 dias sem consumir açúcar? Nada de refrigerante, nada de sobremesa, nada daquele café bem doce no meio da tarde. Parece simples, mas não é. Seu corpo não reage como você espera. Alguns efeitos aparecem em poucos dias, outros surpreendem profundamente. E existe um em especial que quase ninguém comenta e que pode transformar sua relação com a comida. Bloque 1. O que acontece no seu corpo nos primeiros dias. O primeiro dia sem açúcar parece tranquilo. Você pensa que é só questão de disciplina. Mas espera, seu corpo não enxerga assim. Ele está acostumado a pequenas doses constantes de açúcar. No café, no pão, naquele molho que você nem imaginava que era doce. E quando isso some, algo muda. Nas primeiras 24 horas você pode sentir irritação, dor de cabeça, um cansaço estranho, até ansiedade. E não é exagero. Seu cérebro se acostumou à recompensa rápida que o açúcar proporciona. Sempre que você consome, há liberação de dopamina, aquela sensação imediata de prazer. Quando você corta, o cérebro reclama. E aqui vem algo que muita gente não espera. Nos primeiros dias você pode sentir mais fome, mais vontade de doce do que nunca. E como se sua mente gritasse pelo que foi tirado. Mas não é fome real. É hábito, é padrão repetido. E o pior é que quase ninguém percebe isso. Entre o segundo e o terceiro dia pode surgir uma sensação diferente. Queda de energia, oscilação de humor, dificuldade de concentração. Algumas pessoas chamam isso de abstinência de açúcar. Parece exagero, mas não é. Seu corpo está aprendendo a funcionar sem picos constantes de glicose. Mas aqui começa a parte interessante. Depois desses dias desconfortáveis, algo muda. Sua energia começa a ficar mais estável. Você não tem mais aquele pico rápido seguido de queda brusca. Fica mais constante, mais equilibrada. Isso é perceptível. Muitas pessoas relatam que dormem melhor, que acordam menos inchadas, que o estômago parece mais leve. E eu te pergunto algo. Quantas vezes você achou que estava cansado por falta de sono, quando na verdade era o que estava comendo? Mas calma, isso é só o começo. Porque depois da primeira semana, as mudanças começam a afetar algo ainda mais profundo. Algo que quase ninguém associa diretamente ao açúcar. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Mas aqui vem o mais importante. Bloco 2. O que muda no metabolismo e na sua mente depois de uma semana sem açúcar. O corpo começa a se adaptar. E é nesse ponto que muitos se surpreendem. A vontade intensa de doce diminui. Aquela urgência constante já não é tão forte. E o pior é que quase ninguém percebe como vivia dependente desse impulso. Se o paladar muda, frutas passam a parecer muito mais doces. Você começa a sentir sabores que antes eram ignorados. E como se o gosto fosse recalibrado. E isso muda tudo, porque você passa a apreciar alimentos naturais de uma forma diferente. Mas aqui vem um detalhe inesperado. Muitas pessoas acreditam que cortar açúcar automaticamente gera perda de peso rápido. E nem sempre é assim. Se você troca o açúcar por produtos ultraprocessados sem açúcar, mas cheios de farinha refinada, o impacto pode ser menor do que imagina. Esse é um erro comum. O açúcar influencia diretamente a insulina. Cada vez que você consome grandes quantidades, seu corpo libera insulina para controlar a glicose. Quando isso acontece repetidamente, pode surgir resistência.
Ao reduzir o açúcar, essa montanha russa metabólica começa a suavizar. E o pior é que quase ninguém percebe que essas mudanças são silenciosas. Você não sente sua insulina melhorando, não enxerga a inflamação interna diminuindo, mas está acontecendo. Gradualmente, algumas pessoas relatam menos compulsão noturna, menos necessidade de beliscar algo doce antes de dormir, mais clareza mental durante o dia. E aqui eu te pergunto, quantas vezes você come por impulso e não por uma necessidade real? Depois de 2 semanas, alguns percebem mudanças na pele. Menos acné, menos inchaço, não é mágica. O excesso de açúcar pode contribuir para processos inflamatórios. Ao reduzir, o corpo entra em um novo equilíbrio. Mas espera, existe algo ainda mais profundo. Quando você passa várias semanas sem açúcar, começa a recuperar o controle. Não é mais o impulso que decide por você. É sua escolha consciente. E isso tem um impacto psicológico enorme. E aqui está um ponto que quase ninguém menciona. Se você volta a consumir grandes quantidades depois de um período sem açúcar, seu corpo sente de forma intensa. Pode surgir mal-estar, inchaço, cansaço. É como se o organismo dissesse que já não está acostumado com aquilo. E então surge a pergunta inevitável. Se seu corpo reage assim depois de um tempo sem açúcar, o que estava acontecendo antes, quando era consumo diário? Mas ainda falta entender o principal. E é isso que vamos revelar agora. Bloco 3. O verdadeiro significado de ficar 30 dias sem açúcar. Depois de 30 dias sem açúcar adicionado, o maior impacto não é apenas físico, é mental. Você percebe que não precisava de tanto doce quanto imaginava. Muitas vezes era emoção, estresse, hábito automático, não fome real. Sua energia se mantém mais estável ao longo do dia. Os picos e quedas diminuem. Você consegue passar mais tempo sem aquela urgência por algo doce. E isso gera liberdade. Uma liberdade que muita gente nem sabia que precisava. Muitos relatam redução do inchaço abdominal, melhor controle do apetite, relação mais consciente com a comida. Mas aqui vem o detalhe mais importante. O maior benefício não é eliminar o açúcar para sempre. É entender como ele afeta você. Quando você experimentava algo muito doce depois de um mês, percebe a diferença. O sabor parece mais intenso, às vezes até exagerado, e isso muda sua perspectiva. Você já não sente a mesma necessidade de antes. Mas espera, isso não significa que o açúcar seja um vilão absoluto. O problema está no excesso constante, no consumo diário, escondido em alimentos aparentemente inofensivos. Quando você ganha consciência disso, suas escolhas mudam naturalmente. Ficar 30 dias sem açúcar funciona como um reinício. Você observa como seu corpo reage sem essa influência constante. E essa informação é poderosa, mais valiosa do que qualquer promessa de dieta radical. Agora, eu te pergunto algo sincero. Você teria coragem de testar, não para se punir, não para provar nada a ninguém, mas para descobrir como realmente se sente? Porque no final, o maior ganho não é apenas físico, é recuperar o controle, é decidir com clareza. E isso transforma sua saúde muito além da balança. Se esse tema despertou algo em você, espera. O YouTube já tem um vídeo indicado para você. Está aqui. Clica aqui e nos vemos lá.